Questões de autoestima afligem todos os seres humanos, mas principalmente nós, os gays, porque a gente cresce sufocado, a gente cresce suprimindo o nosso desejo. Eu já falei em vários vídeos isso no passado, vou continuar repetindo, porque eu não quero que você se sinta mal se você tem algum problema de autoestima, porque todos nós temos, não só no Rio, no Brasil, mas no mundo, né? Talvez agora, né, com as novas gerações crescendo acolhidas, amparadas, com redes sociais, com colégios, com grupos, talvez as novas gerações não tenham esse problema de autoestima no futuro, mas nós temos, né? Aceitação de família, questões religiosas, isso tudo influencia. Falando de autoestima, eu queria muito que vocês vissem uma série da Netflix que está sendo muito falada nos últimos tempos, porque fala exatamente de autoestima e é uma história real. Richard Gedd, que é o cara que fez a série, ele escreveu, concebeu e tudo, apresentava como peça de teatro, né, como monólogo e tudo, e agora virou essa série da Netflix, curtinha, 7 episódios, cada episódio acho que uma meia hora, você vê rapidinho, mas não quer dizer que é uma série fácil, é uma série difícil, porque é uma história real, né, eu vou dizer o nome no final, mas talvez você já saiba o que é, porque está sendo muito comentada, e eu vou dizer por que eu acho que você deve assistir. Com certeza, deve assistir ontem e deve assistir sob essa ótica da autoestima, né? Porque ele fala de autoestima. O cara estava sendo perseguido, ele trabalhava num pub e estava sendo perseguido por uma mulher que se dizia advogada e tudo, e virou a vida dele do avesso, né? E a questão não era só a mulher. Essa é a questão principal aqui que eu quero trazer para vocês. Ele deixava os abusos acontecerem. Ele permitia. Ele não dava um não, ele não dava um stop, ele não cortava relações com a mulher, só tentou fazer isso. Isso não é nenhum spoiler, porque é a primeira cena da série. A primeira cena que ele vai denunciar a mulher na delegacia de polícia, e o cara fala, há quanto tempo tá rolando isso? Ele fala 6 meses. Aí o policial, por que você demorou tanto tempo para vir fazer uma queixa da mulher? E é isso que eu quero falar, né? O quão baixa pode chegar a autoestima de alguém, de você continuamente ficar se submetendo a situações de traição, de humilhação, de perseguição, onde você é maltratado e você continua lá. Você continua lá. São relações abusivas que você está preso, você está apegado ao cara, à pessoa, e você continua lá, né? Essa série pegou muito pessoalmente para mim, porque me lembrou muito um cara que eu conheço, que é muito importante para mim e tal, que algumas poucas pessoas do meu círculo sabem, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ele, claro, sem dizer nome, sem expor, mas assim, porque eu acho importante esse traço da questão da autoestima para todos os gays, para todo mundo pensar sobre isso, né? E eu vendo a série, assim, como eu falei, tem 7 episódios, eu acho que já no segundo ou no terceiro me lembrou o comportamento desse cara que eu conheço. E eu falava para Catarina, minha amiga, né? Falava, Cata, tá me lembrando muito fulano. Que ódio, por que ele não para com esse abuso? Por que ele é um covarde, um banana? Por que ele, sabe, ele aceita, ele é passivo, ele aceita essa violência, esse abuso, essa perseguição, esse reforço, porque reforça a baixa autoestima dele. Ele já tem uma autoestima baixa, ruim, né? Aí se coloca numa situação onde é humilhado, perseguido, e tudo isso reforça a baixa autoestima, vira um círculo vicioso que não tem fim. Porque aí você acha que você é um merda, que não merece nada, e aí é maltratado, é humilhado, não é, né? Então eu quero muito que vocês vejam, principalmente por causa do 6º episódio, que eu não vou dizer o que acontece exatamente, né? Mas assim, ele tem o personagem que é uma história real. Ali chama Donnie, né? Um personagem fictício na série, mas o Richard, que é o ator que faz, ele viveu aquilo tudo, né? Então assim, no 6º episódio, ele tem um breakthrough, que chama, né? Uma revelação. Ele tem Você vai ver lá, no fim do 6º episódio, ele tem... Vale para você ver a série até lá, pelo menos. Se você não quiser ver o 7º, veja até o fim do 6º, tá? Porque o fim do 6º tem essa revelação dele entender por que ele estava se submetendo a isso. Até porque, no decorrer da série, ele conhece uma pessoa, ele se identifica como bissexual, né? No início, aparentemente, ele é hétero, porque, né, é uma mulher que o persegue, mas depois ele começa a transar com um homem e descobre o amor, né, lá, e aí
ele se identifica como bissexual. Então, mais uma coisa que aproxima, porque ele pega homem também, né? Aproxima a gente do nosso universo. Então, assim, tem um momento lá que, no decorrer da série, apesar disso tudo que está acontecendo, ele encontra o amor, ele encontra uma pessoa, que é a Terry, a Teresa, que o ama. E ele não consegue amá-la de volta. Ele não consegue, e assim, não dá certo, pelo menos naquele momento ali que a série, né, aquele momento de tempo que a série abrange, ele não consegue se relacionar com a Terry, ele não consegue, né? E no fim do 6º episódio, que ele faz essa, em público, ele faz essa reflexão em voz alta do que está acontecendo com ele, o que vem acontecendo com ele, porque ele também sofre abuso de um cara. Ele é perseguido e sofre abuso de uma mulher hétero e de um homem gay, né? E descobre o amor com uma mulher trans. Você tem que ver a série por causa dessa riqueza toda, disso tudo, né? E esse monólogo, esse final do 6º episódio, que aí eu realmente vi a questão da baixa autoestima, que eu imagino, né? Porque eu não sou o cara de quem eu falo, mas assim, eu imagino que seja exatamente isso que acontece com ele. Né? Tem uma frase lá que eu não vou dizer para vocês, só vou dizer o início, porque eu quero que vocês vejam, né? Que o cara diz sobre o amor da Teresa por ele, né? E ele fala que não conseguia amá-la, aí ele fala, eu descobri que tinha uma coisa que eu amava, o Donnie, né, o personagem, eu amava mais do que o meu amor pela Teresa, que é que eu quero que você veja, para ouvi-lo dizer, né? E aí, cara, eu tive completamente a noção de que pode ser esse nível de baixa autoestima que permeia esse cara de quem eu falo, né? E vários outros gays, porque isso tá com todos nós, em maior ou menor escala, né? Vocês acham que agora eu tô fazendo vídeo no YouTube, vocês me conhecem há o quê? Há 6 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio? Eu faço vídeos há muito tempo, mas nem sempre eu tive essa segurança que eu tenho hoje, né? Essa autoestima que eu tenho hoje. Vocês podem dizer, você é um cara gay muito bem resolvido, com autoestima muito boa, você fala na internet, você conta suas coisas, mas nem sempre foi assim, né? Eu passei por muita coisa, eu passei por vários abusos sexuais na infância, eu já fiz vídeos sobre abusos, está aqui no canal, sabe? Eu passei por várias, e eu quero fazer um vídeo falando do que aconteceu comigo com o meu 4º namorado, sabe? Eu tive 4 namorados, e o 4º me traumatizou demais, e eu fechei meu coração, e eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas primeiro eu precisava falar dessa série, que você tem que ver, que é Bebê Rena, né, que está na Netflix, que o nome parece ridículo, né, que na verdade é rena de Natal, né, a rena que leva o trenó do Papai Noel, é aquele animal lá, que a mulher o chama de Baby Reindeer, né, que em inglês é como, porque ela acha que ele é todo frágilzinho, inocente, como se fosse um filhote de rena. Na verdade, não seria bebê, né? A tradução do inglês seria baby, bebê, mas assim, a gente não fala bebê de gato, a gente não fala bebê de rena, a gente não fala bebê de cachorro, a gente fala filhote. Então a tradução melhor para o português da série seria filhote de rena, né? Ficaria melhor que bebê rena, mas porque o nome ruim afasta as pessoas. Mas eu quero defender que vocês vejam, exatamente por esse mergulho na psique humana, na psicologia da autoestima, que, como eu falei, aflige todo mundo, né? Não só os homens gays, mas as mulheres gays ou héteros, todo mundo, os homens héteros, aflige todo mundo em maior ou menor escala, e aquilo ali é um estudo rico, né? Até porque o cara supera isso. O cara, né? A vida do cara hoje é diferente, ele vai numa decadência, numa espiral de decadência e tudo, mas ele consegue reunir forças a partir desse momento, né? Acredito, a partir do que é mostrado no fim do 6º episódio, que ele se dá conta do que está acontecendo, porque assim, o primeiro passo em qualquer Alcoólicos Anônimos, grupo de jogadores compulsivos anônimos, compradores anônimos, qualquer grupo de anônimos, uma das coisas que se diz, a primeira coisa que você tem que é admitir que você tem um problema, admitir o que é, olhar para você e dizer, é isso e é nesse nível, nessa profundidade, eu tô ferrado, entendeu? Chegar aí, então você não pode ficar no denial, né, que é ficar fugindo, fingindo que o negócio não existe. Então assim, veja a série por causa disso, né, por causa desse breakthrough no fim do 6º episódio, porque o cara supera, o cara hoje tem uma vida diferente, o cara saiu daquela merda que ele tava. Então assim, eu quero que esse vídeo, o meu, e que leve você a ver a série, seja um sopro de esperança para todos vocês aí
que sofrem com questão de autoestima, achando que só vão emburacar até o final e não tem mais para onde descer. Entendeu? Existe luz no fim do túnel, é possível sair com terapia, com autoconhecimento, com coragem de olhar para si mesmo e encarar, né? E principalmente se você tem alguém que te ama perto de você. Seja seu pai, sua mãe, seu irmão, ou um namorado, uma namorada, se você tem alguém que te ama, quer cuidar de você, quer colocar você no colo, abraçar você e guiar você no que você precisa ser guiado nesse momento, né? Porque às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa ser guiado. Às vezes a gente está cego, não consegue ver o caminho e precisa que alguém nos dê a mão, alguém que a gente confie, que a gente ame, nos dê a mão e leve a gente, sabe? Que a gente confie cegamente, porque a gente não consegue ver naquele momento. Então, se você tem alguém que te ama, dê a mão para essa pessoa cegamente que ela vai te ajudar a sair do buraco. Com a sua ajuda, claro, né? Você tem que se ajudar para querer ser ajudado. Mas assim, veja a série e esse vídeo aqui era importante para o que eu vou falar depois, né? Sobre as coisas que eu fiz com a minha vida, as decisões que eu tomei que foram erradas e como eu mudei. Hoje eu sou o cara que vocês veem, mas eu precisava falar da série e, se possível, que vocês vejam a série para apreciar melhor tudo que eu estou dizendo nesse vídeo e o que eu vou dizer no seguinte.